muito bem-vindos a mais um programa Teia Cósmica. Hoje com uma pessoa super especial que assim, eu falo que ele foi meu presente do universo hoje. Ele que é pai, ele é professor, ele é escritor, ele é poeta, ele é artista. Ele não necessariamente nessa ordem, tá? Mas ele tá aqui. E ele que, ele é paulistano. Ele já morou em diversos lugares. Formado em letras pela USP. Já foi diversas coisas. Hoje ele é professor. Já foi... escreve poesias, contos, crônicas. Está sempre atrás das próximas histórias. Entre as suas obras se encontra o livro de poesia Coisa Alguma. Quando Coisa Alguma, pela Céline Trovoar. Trovoar. De contos. E contos breves, como A Tempo, pela Sekhmet. Isso aí. E uma biografia em quadrinhos em inglês, do Milton Santos. Isso, Milton Santos. Coleção Readers. Da EDB. Além de meia dúzia de antologias. E o Pai Diário, que eu nem escrevi aí, que esse é antigo. E o Pai Diário, que eu acabei de ganhar aqui também. Então, senhor Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Teia Cósmica. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite, por ter encaixado na sua agenda aí. E se disponibilizar e contar um pouquinho da sua história, da sua jornada, como tudo isso que você trouxe pra gente aqui. Que delícia! Ser presente pra gente. Então, meu nome é Rodrigo, sou professor, escritor, artista e eu acho que o que me trouxe aqui nesse momento é compartilhar um pouquinho das coisas que eu acredito, do que eu tenho para trazer. Como escritor, meu primeiro livro, que está aqui, minha primeira produção, foi esse aqui pela Sekhmet. Então é uma... Que é esse nome difícil. Clockwork Heart. Clockwork Heart. Que é uma coleção de histórias, uma delas é minha. E são contos de fada no estilo steampunk. Que é uma coisa que a editora estava trabalhando na época, e eles queriam fazer uma antologia com isso. E esse foi meu primeiro conto publicado, né? E desde então, né, eu participei de outras antologias e agora eu tô com 4 livros meus e o 5º que vai sair esse ano, provavelmente. Não foi uma jornada em linha reta, mas poucas jornadas são, né? E acho que é isso. Tá. E você falou que sua formação foi pela USP, né? E você também dá aula na escola. Na escola, qual é a escola mesmo? My School. É uma escola Voldemort. 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 Não pode falar esse nome. Waldorf. Uma escola Waldorf. Legal. E a gente estava até conversando ontem, tem os seus diferenciais. Mas o que me chamou mais atenção... que eu quero que você conte, assim, essa transição desse convite para a escrita. Quando que você começou a escrever os poemas? Porque o poema, ele é, assim, eu falo que é colocar sua alma à mostra, assim, né? Não sei, o seu sentir. Fala para mim desses poemas. Como que chegou? Acho que uma coisa muito importante para todo escritor é quando você começa a se chamar de escritor, porque é uma barreira a ser vencida. Eu publiquei esse primeiro livro, né, na antologia, publiquei o meu primeiro livro solo e mesmo assim eu não me chamava de escritor. Porque eu falava, eu escrevo algumas coisas, mas escritor é outra coisa, né? Tem uma autoridade, uma identidade, né? Então, e é aquela coisa, como estudante ou como leitor, a gente tem uma imagem dos escritores que é muito difícil de alcançar, né? Eu tenho até, se vocês quiserem que eu leia, Quando Coisa Alguma, o primeiro conto dele é sobre escrever, sobre como eu me conheci, né? Como eu me reconheci como escritor. E esse aqui foi um livro que eu lancei muito tempo depois. Eu lancei o meu primeiro em 2016 ou 2017. Esse aqui foi de 2020. Então foi 4 anos aí num processo de
Lê pra gente, amadurecimento. então, já que você já pegou e falou assim, fala. Esse aqui, inclusive, é o conto que deu o nome ao livro, né? O livro chama Quando Coisa Alguma. E o nome da primeira escrita que eu tenho aqui, que é uma prosa poética, um poema em linha reta, é Retrato do Artista Quando Coisa Alguma. Então, demorei a me assumir poeta. Poeta, para mim, era algo mais que homens. Entre esse mundo de átomos e a realidade das palavras, o poeta era mensageiro que contrabandeava coisas, ora daqui, ora de lá. O avatar da grande função criadora, amado e amante das musas. O poeta era aquele que disparava a primeira arma na revolução e também cantava as virtudes da floresta, profunda e sombria, e o descanso merecido. Comecei escrevendo só assim, sem convite e sem licença. Rechacei a minha poesia, pobre, feia, desdentada. Reflexo escuro que Narciso nega, tolas infantis, bobageiras. Poesia de poeta era visagem, a minha era desvairada. Me custou ver poetas como pessoas. Titãs magníficos seguiam impassíveis a falar sobre porquinhos da Índia, pedras no caminho, paraísos perdidos e meninos Bernardo. Mas poetas são gente, riem fazendo barulho engraçado e tomam um sorrisal, tropeçam nos cadarços soltos, vestem a camisa do avesso e queimam arroz no almoço. Poetas compram plantas que sabem que vão matar e acenam para quem não os viu do outro lado da rua. Demorei a me assumir poeta. Ou talvez eu nunca tenha. Só sigo assim escrevendo, sem convite e sem licença. Então, se assumir poeta, se assumir escritor, é um reconhecimento que é muito difícil. É o olhar no espelho do escritor e ver que ali tem alguém que escreve também, porque o escritor é quem escreve. Se você escreve uma poesia, você é poeta. Se você escreve um livro, você é escritor. Mas se reconhecer escritor é alguma coisa que você conquista. E aí tem todo um processo interno até você chegar nisso, né? Então, foi um processo... Quando eu fiz esse livro aqui, aí eu comecei a falar, eu sou escritor, sou poeta. E agora eu posso dizer que é parte do que eu sou, não é a parte do que eu faço somente, né? E trazendo esse movimento que você falou que foram vários anos, né? Cada obra. Eu falo assim, até tava brincando. É um Rodrigo. Uhum. Né? O Rodrigo que escreveu esse livro não é o mesmo Rodrigo que escreveu esse, nem o Rodrigo que escreveu esse livro. Com certeza. É uma grande transição. Uhum. E quais partes de você está aqui nesses livros? Eu tenho uma coisa que eu acho que um poeta, quando ele se cristaliza num único modelo, ele é um escritor de um gênero só, ele está se restringindo. Normalmente ele se restringe pelo mercado, porque você pode gostar de escrever aventuras, mas não quer dizer que é a única coisa que você escreve. Você gosta de escrever poema, mas não quer dizer que você não queira escrever outras coisas. Então, cada um dos meus livros, eu acho que eles são singular, parece. É um reflexo, uma polaroid do Rodrigo daquela hora, né? Então, esse aqui, por exemplo, Quando Coisa Alguma, o primeiro formato dele era esse aqui, né? Ele era um formato de caderneta. E ele foi feito para ser um livro consumível. Então, você... Eu achei super interessante esse movimento. Livro consumível. Ele tem na parte de cima um desenho, né, que é do meu editor Univaldo. Na parte de baixo ele é um poema e ele tem algumas páginas em branco. Então ele foi feito para ser destacado. Você arranca uma página, entrega para alguém, tem página que você pode escrever, né? Você pode desenhar. É um livro interativo. E o formato dele é um formato de que é difícil de ficar na estante, né? Ele não fica entre outros livros. Ele é um livro para estar solto em algum lugar, né? Numa mochila, numa mesa. E esse era o Rodrigo da época, né? Esse aqui é um livro que fala muito sobre renascimento, sobre ressurgir, né? Era um período ali, tinha acabado de voltar para São Paulo, foi 2019, 2020, né? Eu estava passando por um processo muito profundo de autoconhecimento. E o livro é
esse espaço de exploração, né? Ele fala sobre ausência, ele fala sobre dor, fala sobre superar isso, né? O sublimar pela arte. Então, é um livro, por exemplo, que eu não conseguiria escrever hoje, que já não é mais o mesmo momento que eu tô, né? Tanto que quando ele foi... Essa aqui é a primeira edição dele. E aí a segunda edição é uma edição que ela é ampliada, revista, né? O formato dele é diferente. Tá, é o mesmo, entendi. E ele tem contos novos, poemas novos, né? Desenhos novos. Ele foi refeito. Uhum. E aí, por ser já por um outro processo de amadurecimento, né? De escrita. De conseguir revisitar algumas coisas, né? Então, cada um desses, ele passa por isso. Tanto que o próximo livro que eu estou para lançar agora, o nome dele é Tudo Que Não Tem Lugar. E ele é um livro de contos, é um dos meus trabalhos mais experimentais. Tudo que não tem? Tudo Que Não Tem Lugar. E ele é um dos meus trabalhos mais experimentais. Assim, ele foi fruto de muito tempo, inclusive tem algumas partes dele que apareciam nesse aqui, no meu primeiro livro. E aí, agora eles voltaram com uma outra roupagem. E o objetivo dele é ficar entre a linha, né? Entre a divisória. Entre um livro de contos e um romance. Porque todos os contos, eles têm uma ligação, que você só consegue perceber lá no lugar. Então, por isso que o título é Tudo Que Não Tem Lugar. Tudo que não tem lugar, na verdade, ele só vai ter lugar quando acaba. Né? Então as coisas vão estar ali no lugar devido delas. E nenhum desses contos ele tem um formato parecido com o outro. Então tem alguns ali que falam sobre mitologia, tem uns que falam sobre cotidiano, tem uma certa vertente de metalinguagem, de falar sobre escrever, né? E sobre como é ser escritor. E são todas essas são partes de mim, né? Então, colocar ali e dar aquela... Escrever é como você pegar uma pepita e você tem que lapidar ela. Você limpa ela, você moe, deixa ela bem fininha, até que você consegue colocá-la no papel, né? Então, uma história, ela começa como uma coisa meio bruta, até que ela chega no livro... já esse tecido fino, né, da narrativa. Então, passar por esse processo para escrever Tudo Que Não Tem Lugar, que foi um livro de quase 10 anos, 9 anos, né, de produção. E esse é um dos livros... Quando me perguntam qual é o meu melhor livro, eu sempre falo que é o livro que eu estou escrevendo agora. Porque senão eu paro de escrever, né? Sim. Então, esse é o meu melhor livro. É o livro que eu mais tenho esperança. Espero conseguir alcançar alguns leitores novos com ele. E espero conseguir ter algum impacto, né, no mundo da escrita. E você falando dessa questão de impacto, né? Eu também acompanho um pouco suas redes sociais e escreveu. Acredito que hoje, com essa questão das redes sociais, o mundo da escrita e da comunicação lá criou um novo formato, né? Inclusive os podcasts, enfim. E como que você se comunica com a sua audiência? Assim? Você se alimenta? Você interage? Então, em redes sociais, o Facebook ele era uma rede muito melhor para escritores. Porque ele tinha um espaço maior de escrita. Sim. Ele era uma rede social já feita mais para esse formato de comunicação. E o Instagram ele é muito mais visual. Então, a mudança foi meio sofrida. Os contos que eu colocava, por exemplo, no Facebook, eles não cabiam da mesma maneira no Instagram. Tanto que o primeiro livro, esse livro aqui, ele começou com algumas postagens de Instagram, né? Que eu coloquei E os e-books? Nenhum dos meus livros tem como e-book. Eu já passei por um processo para transformar alguns deles em e-books, mas... Ou você tem uma escrita que é bastante de nicho, que são os e-books da Amazon, né? Que
O pessoal que tem na Amazon dizem que tem muito, 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 muito. Mas todos eles são muito parecidos, né? É um formato que quem vai comprar e-book da Amazon está procurando aquele formato. Poesia, por exemplo, não é um dos formatos mais vendidos na Amazon. Normalmente é o romance, né? É aquele tipo de leitura que muito tempo atrás, de uma maneira meio preconceituosa, se chamava de romance de banca de jornal, que era o Sabrina, né? É uma garota, ela se apaixona. Esse formato vende muito, porque ele fala diretamente com as leitoras que estão procurando ali, né? Poesia, por exemplo, não é uma coisa que vende tanto. O que eu faço nas minhas redes sociais, no Instagram especialmente, atualmente, é leitura. Então, eu pego um dos poemas, né? Eu faço uma leitura lá, eu publico, coloco algumas hashtags. Tem uma certa repercussão, mas a gente também tem uma bolha, né? Então, por exemplo, dentro da minha bolha, quem gosta de leitura, de poesia, de literatura, do tipo de literatura que eu faço, já deve ter ouvido falar de mim. O difícil é você romper essa bolha e você alcançar leitores que normalmente não te leriam e podem gostar, né? Então, o algoritmo, para esse caso, ele é bastante cruel, porque ele só leva você para quem já te consumiria naturalmente. E, por exemplo, eu não pago por impulsionar a postagem, nem com engajamento. Tem alguns outros tipos de rede social que são bons para escritor, né? Tinha, como é que era? Um Medium, que era uma rede social antiga. Tinha muito escritor, porque ele era muito acessível, era fácil de escrever, tinha várias ferramentas de mudar fonte. Mas era escritores que escreviam para outros escritores lerem. Então, também você não tinha um impacto tão grande, né? Hoje em dia, o que tem um maior impacto são essas formas de série televisiva, né, de Netflix ou de YouTube. Se você conseguir tem booktubers, né, que são youtubers que falam de livro. Se você tem algum booktuber que elogia o seu conto, seu livro, por exemplo, você vai fazer uma divulgação muito orgânica ali. Mas também é um ambiente bastante fechado. Muito difícil você, né, conseguir que algum booktuber fale sobre a sua escrita, a menos aqueles que compram, né? Então você vai lá e fala, eu queria que você lesse meu livro e falasse sobre. Não é exatamente o tipo de engajamento que eu queria, né? Eu quero que as pessoas leiam e gostem, né? Não é para vender livro, é para ser lido, né? A diferença na minha vida, por exemplo, para vender 50 mil livros que todo mundo vai deixar na estante e nunca vai abrir, eu prefiro vender 500 que as pessoas leiam, né? E falem sobre, que faça que mude a vida delas de alguma maneira. Que né? toquem a alma dela, né? E, Rô, eu queria que você falasse um pouquinho... Não sei se eu fiz a pergunta, geralmente eu faço essa pergunta antes de começar, que é sobre o que você não quer falar, né? Mas não cabe muito essa pergunta, mas tudo bem. Mas vamos lá. Como nosso programa fala sobre relacionamento e sexualidade, eu queria que você falasse uma coisa que eu trabalho muito e que eu sempre prezo é o quanto a importância de uma pessoa que te apoie na sua jornada. Né? E você tem todo esse movimento. E eu queria saber, assim, se teve uma parceira que te apoiava, que te apoiou. Como foi essa transição nesse começo ou na própria jornada? Como que impactou? Até mesmo, assim... até como inspiração mesmo, que essa questão do romance. Não romance, mas o poema traz muito esse lugar do romântico, né? Desse lugar sensível, tal. Eu queria saber se tem uma musa inspiradora nesse lugar, assim, sabe? Não tem uma musa inspiradora. Você entendeu? Talvez aqui eu vá magoar algumas pessoas, mas algumas poesias, elas são escritas para musas ideais, né? Eu sou formado na USP em latim e eu decidi estudar latim porque numa das primeiras aulas do meu professor, ele mostrou um poema do Catulo, que era um poeta romano
E a poesia romana naquela época, ela era uma poesia bastante dura, ela era civil, né? Ela falava sobre os deveres do cidadão, sobre as guerras que Roma fazia, né? Um dos textos latinos fala, é uma mãe falando para o filho, e ela fala para ele, ou você volta com o seu escudo ou em cima dele, porque o soldado abandonava o escudo para conseguir correr melhor. Então, não fuja da guerra, ou você volta vitorioso ou você volta morto. E era esse o tipo de poesia que Roma fazia naquela época. E Catulo achava péssimo, Catulo odiava isso. Ele queria falar sobre amor, ele queria falar sobre sensibilidade, sobre as sutilezas da vida, né? Tudo que é leve. Então, Catulo criou uma musa ideal, que hoje a gente sabe que nunca existiu, que era a Lésbia. Lésbia, que veio da ilha de Lesbos, era uma grega, Lesbos, né, ficava perto da Grécia, e historicamente em Lesbos morava Safo, que era uma poeta grega, e a grande admiração de Catulo era pela poesia grega, que era uma poesia mais próxima do que ele queria escrever. E dessas duas fontes, Lesbo veio a palavra lésbica e Safo veio a palavra safada. Porque Safo, ela morava num grupo de mulheres, né, nessa ilha, e elas falavam sobre amor. Então, era uma poesia muito mais safada, né, a poesia de Safo. E era isso que Catulo queria. E aí Catulo escrevia para Lésbia, né? Então, ele declamava, o amor dele era uma coisa bastante apaixonada, né? Mas historicamente a lésbia nunca existiu, né? Era uma maneira do Catulo manifestar ali essa vertente poética que ele queria, né? Não que ele provavelmente não tinha milhares de amantes, não, né? Provavelmente alguns desses textos foram escritos com outras pessoas em mente, mas o objetivo do Catulo era, né, conseguir escrever sobre isso, e para isso ele escrevia uma poesia de amor para a lésbia. E então eu acho que muito do que a gente escreve, não que eu nunca tenha escrito poesias para minhas paixonites, crushes, namoradas, nem nada assim, já fiz. Inclusive, eu sou canceriano, fui um adolescente muito canceriano, muito apaixonado. Nossa, sofria muito quando eu terminava com alguém, terrível. E adorava escrever, né? E então, escrevi bastante sobre isso. Mas hoje eu acho que esse processo de escrita sobre amor, ele pode ter mais a ver sobre explorar o amor, né? O que é o sentimento? O que é... Por exemplo, o amor não precisa ser necessariamente entre dois parceiros, né? A gente está num mundo onde a gente sabe que existem outras formas de se relacionar com as pessoas, né? Sim, falamos bastante sobre isso ontem, inclusive, né? E eu acho que é importante a gente ter muito cuidado com essa imagem do amor muito romântico, porque ele foi vendido pra gente como uma forma bastante burguesa, né, de manter o relacionamento. Então eu vou entrar nesse lugar, que até é interessante, só também para contextualizar, que no livro da Bell Hooks, que ela fala do amor... Qual é o nome do livro? Toda Forma de Amor. Toda Forma de Amor, é isso. Ela começa o livro falando exatamente sobre essa questão do quanto... quando ela começou a estudar essa questão do amor, né? Só homens escreviam romance para mulheres consumir. Porra, ela falou assim, não, mas peraí, alguma mulher tem que escrever sobre amor nessa badola, né? E é sobre isso, e fala também sobre esse amor romântico. E quanto esse amor romântico, ele é patriarcal. O quanto ele vem trazendo várias crenças e traz totalmente do funcional. Do quanto realmente é funcional essa relação. Eu vou falar uma coisa bem antirromântica, lamento pessoas, mas o casamento ele é um contrato, né? Total. Uma coisa muito... Não, aquele livro do Prem Baba que fala que o câncer da sociedade é o casamento, então pensem, tô brincando. Não, porque é aquela coisa, você gosta tanto dessa pessoa que você vai levar ela na frente de um juiz e de um padre para prometer para eles que você vai jurar amor eterno a ela.
quando o amor, ele se transforma, né? O amor, ele pode passar de Ele é paixão para fluido. amizade, ele é fluido, né? Sim. Ele não precisa ser essa coisa que está super enjaulada. E esses contratos, inclusive, se você já passou por um divórcio, é muito burocrático casar. É muito mais burocrático descasar. Casar é muito mais fácil que separar. Nossa, Que eu terrível. diga. Mas quando envolve filhos. Nossa, terrível, exatamente. Então, a gente coloca um peso que não é necessário, né? Mesma coisa sobre as definições de amor, as definições de relação, né? A gente se nutre de diversas formas de carinho que a gente tem ao nosso redor. Amigos, família, né? O amor próprio, que é muito importante, e acho que a maior não sei nem a palavra que usar. O maior dor do amor é quando você sacrifica o amor próprio para amar o outro, né? Nossa, total. E pegando um gancho aí um pouquinho também, até dessa questão, dessa consciência que a Bell Hooks traz, e do que a gente estava falando ontem também, só que essa questão da não monogamia, da monogamia, da não mono e do que tá se vivendo, né? Que até é um pouco desses amores líquidos, dessa... Tá borrado? Não, é o meu que tá passando. Quando tiver borrado, você me avisa, tá bom? Duas vezes. Beleza. Então, aí o que acontece? Eu percebo que tá cada vez mais assim. A gente estava conversando ontem que a gente se identifica como não monogâmicos, não praticantes. Né? Que estamos aí tentando. Tá difícil, né? Mas... Você precisa ter um relacionamento para se classificar como não monogâmico. Não passamos pela primeira etapa ainda. Passei do primeiro encontro. No primeiro date. Mas, enfim. É sobre isso, né? O quanto essa quantidade de disponibilidade de pessoas, no caso, eu percebo isso, assim, tipo, tem quanta oferta, né? Tem tantas opções que eu falo assim, cara, eu vou ficar só com uma, e as pessoas não desenrolam nas relações. E aí entra nesse lugar da desculpa da não monogamia. E como que você vive o seu sentir, as suas relações no meio desse caos, no meio desse tanto de sentir? Porque eu falo que eu sou super intensa com relação aos sentimentos e manifestações. E você, pelo pouco que eu conheço, sinto isso também. Eu acho que a gente tem uma necessidade de categorizar as coisas que... Quando a gente vê alguma coisa que não entra em uma caixinha muito bem, a gente corta o que está para fora, né? A gente faz caber na caixinha. O que é muito triste, porque você tira o que tornava aquilo especial para tornar mais uma coisa, né? Isso é uma coisa bastante capitalista, porque tudo tem que ser basicamente igual para você conseguir ser essa substituição muito fácil, muito fordiana, né? Você pega um carro, troca uma peça e está andando de novo. Você terminou um relacionamento, você troca uma namorada e está de volta. E não, cada pessoa é especial, cada pessoa é única, né? Quando você sai de um relacionamento e você entra no outro, e você tenta fazer com que a pessoa entre naquele espaço que você tem ali, sem considerar o que a pessoa tem para oferecer, mais ou menos isso que você está fazendo, né? Uma ótica muito capitalista sobre relacionamentos. O Bauman, ele fala dos relacionamentos, da liquidez em geral, né? Sim. Ele fala que nesses relacionamentos... onde a gente se usa, a gente gasta, a gente troca, a gente consome muito rapidamente, se torna uma questão de honra você usar e consumir e descartar o outro antes que você seja consumido e descartado, né? Em vez de estar porque a gente compartilha momentos. Não é que eu vou tirar alguma coisa de você e vou jogar você fora. Eu vou estar ali compartilhando alguma coisa com você que você tem para compartilhar comigo. Né? Tem que ser uma troca consciente, uma troca consensual. E a vida da maneira como a gente vive, ela não deixa espaço para isso, né? Você trabalha 10 horas por dia, você chega em casa super cansado, aí você fica com um momento de tela, você tem que fazer comida, ou senão você vai usar um iFood, que é um aplicativo onde você já tem um distanciamento do que você vai comer. E aí, onde você vai aprender sobre outra pessoa? Onde é que você vai ter, né, tempo de aprender sobre você mesmo? A sociedade que
que a gente vive, ela passa por um processo de embrutecimento, né? Ter sentimentos não é bom, e se você tem e você está chorando muito, você vai no psicólogo, porque aí o psicólogo vai falar se você está com alguma depressão, alguma coisa assim que é ruim, então acabe com isso. Quando não, todo sentimento é importante. A tristeza é importante também, né? Divertidamente que eu diga. Exatamente. Não, esse filme é ótimo. Uhum. E tudo ali tem um momento, né? Tudo tem um tempo para existir. E na sociedade que a gente tem, a gente não tem tempo para nada. Nosso tempo, ele é vendido. E quando você tem tempo livre, você pensa como é que você vai fazer para que esse tempo renda seja algum produtivo. dinheiro. Seja produtivo, renda algum dinheiro, faça alguma coisa importante para você, né? Então é muito difícil se relacionar porque a gente não tem tempo para conhecer o outro nem conhecer a si mesmo. E saber o que vai trocar com o outro, né? Assim, tipo, eu falo que... Eu tô falando, tô brincando, mas tô falando sério esse negócio de não sair do primeiro encontro, porque não tem nem espaço. Eu falo assim, dos combinados claros. Que eu tenho muito essa questão de deixar os combinados claros para também não ficar ali perdendo tempo, nem gastando energia, né? E saber os valores. Só que ao mesmo tempo você coloca as suas coisas na mesa, ali, as suas bagagens... E assusta, no caso. E, Ló, tudo bem, eu entendo que também a pessoa tem esse... inclusive, escolho fazer isso pra pessoa também lá na frente não falar assim, nossa, mas você não me contou isso aqui agora, né? Agora que você vai me contar... Você fala, Pequeno Príncipe, sabe aquela coisa? Você é responsável por aquilo que cativas, né? Então, eu não quero ser responsável... por cativar ninguém sem querer. Então, saiba onde você tá entrando, meu jovem. E aí... Só que às vezes as pessoas... não tem repertório pra lidar com essas coisas. Não tem espaço. Fala, não, isso aqui... É porque oferecer profundidade para quem quer só o raso... Você entende o que eu tô falando? Deu pra entender? Ficou muito complexa, ficou muito... É muito difícil, porque as pessoas elas querem relacionamentos mais rasos, né? Relacionamentos profundos, eles precisam de tempo, eles gastam energia. De construção, porque não é pocket. Não vai ser num ou dois encontros que você vai ter o match perfeito. E a construção, ela gasta energia. Você tem que desconstruir algumas coisas para ter espaço para outras. Exatamente, eu falo que tem que ter desapego para você abrir mão daquilo que talvez não faça sentido. Coragem, porque você precisa coragem para se abrir, para se entregar. E disponibilidade. Porque essa disponibilidade não é só uma disponibilidade de tempo, é uma disponibilidade de você estar disponível para você se abrir das suas convicções, daquilo que você acreditava que era certo, para se abrir para, tipo, aquilo que a gente estava falando ontem, sabe? Tipo, nossa, como que eu vou... eu preciso experimentar, eu preciso vivenciar para poder expandir o meu repertório. Senão eu fico muito aqui, tipo... que eu gosto assim, então eu vou fazer assim, então você tem que fazer assim. E aí fica naquela rigidez das relações. Toda crença que você tem que não sobrevive a questionamento é tabu. É uma coisa que você não pode nem falar, nem discutir, só é porque é. E é necessário você questionar as coisas, né? Você repensar. Porque, que nem a gente falou, o Rodrigo que escreveu isso aqui já não é o Rodrigo que está aqui agora, né? É uma coisa de Heráclito, né? Você não se banha duas vezes no mesmo rio. Então, como é que você pode ter feito um acordo de, sei lá, casamento há 30 anos atrás e esperar que você seja a mesma pessoa se você nunca está discutindo isso? Sim, se você não está revendo os acordos. A pessoa com que você casou mudou também, tem outros interesses, Sim, né? Então, eu falo isso. É importante, acho que para um relacionamento ser duradouro, não que eu seja um especialista, tá? Porque, inclusive, não estou num relacionamento. Mas eu acho que é importante essa conversa franca, né? De você estar aberto e conseguir falar sobre seus medos, falar sobre seus desejos, expectativas, porque todo mundo tem essas coisas, né? E se você não consegue colocar isso no relacionamento, se torna só alguma coisa que, reprimida, ela vai voltar lá na frente muito maior, né? Vai ter crescido aí no seu subconsciente, vai voltar muito mais assustadora para você. Então, eu acho que os relacionamentos hoje, eles estão difíceis porque a gente está sendo moldado por uma sociedade que
né, ela não deixa esse espaço para você, né? Inclusive espaço para você não querer fazer nada, né? Não quero um relacionamento, que tô bem assim, não quero trabalhar agora, não quero ler um livro, quero estar parado, né? Não tem problema. Mas para essa sociedade que o Bauman descreveu que a gente vive atualmente, estar parado é um crime, né? Você não pode, num movimento onde tudo é muito líquido... E você se identifica com essa abordagem do Bauman? Bauman. Então... Porque tem algumas coisas que eu falo, que eu vejo assim, é ok, mas não é tão assim também, né? O Bauman, ele, em um dos livros dele, que eu não vou saber agora, ele usa uma analogia que é muito legal. Ele fala que num mundo onde a superfície da água está congelada muito pequenininho, né, muito frágil, a única maneira de você ficar acima da água, né, é você patinar muito rápido. Então você não pode estar parado, você tem que estar sempre em movimento. Porque assim que você para, ali tudo rui, tudo quebra, você afunda. A gente tem medo de afundar, né? Você tem medo de fracassar, a gente tem medo de errar. Mas é com o erro que a gente aprende, é mergulhando, né, no seu inconsciente que você sabe quem você é de verdade. Eu não vou lembrar de onde eu tirei isso, mas é um vídeo ou um livro que eu li já faz um tempo, que falava que a formação completa de um caráter, de uma pessoa, ela passa por 3 quebras muito claras. Então, a primeira é a decepção com os pais. Então, vai ver que um dos seus pais não é muito, muito bom e o outro é muito, muito ruim. Que mesmo o que você se identifica mais, tem coisas que você não vai gostar. Aquele que você se identifica menos, pode ter coisas que são, inclusive, parecidas com você. Essa seria a primeira ruptura, né, o absolutismo dos pais. A segunda seria o absoluto do amor, né? Então, você está numa relação e acreditar plenamente naquela relação e ela não dá certo. Você tem uma traição, você tem um término ali inesperado. E perceber que não importa, que não é uma questão matemática, né? Você faz tudo ali e aí o resultado vai ser esse. O resultado no relacionamento ele é bastante inesperado, né? E o último seria uma decepção de amizade. Alguém que você teria uma identificação muito grande, ou família, né? Você achasse que nunca ia te decepcionar e a pessoa te decepciona. E aí, a partir dessas 3 quebras, você vê que todo mundo está numa situação muito parecida com a sua, que era um trabalho de construção. Eu não sou perfeito, você não é perfeita, ninguém é perfeito, né? Relações não são perfeitas. E depois de passar por essas 3 quebras, você se coloca diferente no mundo. E eu acho que a gente está numa sociedade que procura evitar isso. Você evita as quebras, né? Você tem relacionamentos super leves ali, e se terminou não tem problema, porque, né, era um relacionamento leve. Você sai de um relacionamento e já entra num outro, né? Para ter essa substituição, você não ficar parado para... Nossa, vai começar a questionar suas coisas agora, seria terrível. E está sempre em movimento, né? E a gente precisa desse momento de reflexão. Então, eu ouvi uma questão sobre a não monogamia que me incomodou um pouquinho, me gerou um desconforto, que era exatamente sobre isso. Que, eu tenho... A frase era o conceito. Eu tenho 3 afetos, porque se eu perder um, eu tenho os outros 2 que me nutrem, eu não sinto tanta perca desse. Eu falei, nossa, mas é muito volátil, assim, tipo, então eu tô dividindo meu nutrir aqui, só pra que quando esse aqui não estiver mais me nutrindo, não ser suficiente, eu consigo... É muito egóico. Eu achei, assim, muito pesado. Faz sentido, se você for pensar alguma coisa, mas assim, mas é muito... Eu falei assim, nossa... mas é uma coisa quase cartesiana, né? Tipo, cada um tá ali, um ponto de apoio. Se eu perder um, eu tô bem. Você entende? Quando... Você já ouviu isso? A gente está, inclusive, em vários grupos de não monogamia. E o que eu mais gosto da não monogamia, na verdade, é a reflexão. É você poder questionar as coisas, né? De casamento não precisa ser somente assim, relacionamento não precisa ser somente assim. Sim.
E se você está se relacionando com 3 pessoas, são 3 pessoas únicas. Se você perdeu uma dessas pessoas, você perdeu uma pessoa única. Exatamente. E tudo bem sofrer. A forma que você se relacionava com aquela pessoa era única. Porque por mais que você tenha mais 2 pessoas com quais você se relaciona, tenho certeza que não é da mesma forma que você se relaciona com aquela pessoa. Exatamente. E sofrer tá tudo bem também. Eu acho que esse é o medo de mostrar essa vulnerabilidade do tipo, eu tenho que estar sempre feliz, eu tenho que estar sempre bem. E isso é muito... Eu falo que é felicidade tóxica. Que é o quanto isso é... Você tem que estar bem o tempo todo. Sim, eu falo, não, peraí, calma, gente. Não é assim. É uma visão meio hollywoodiana que a gente colocou, né? De que tudo tem que terminar com todo mundo bem, com todo mundo legal. Feliz para sempre. Felizes para sempre. Disney, né? método Disney. E pro Felizes para Sempre, você tem um momento de estagnação. Só existe Felizes para Sempre porque teve um fim. Né? Se continuasse Felizes para Sempre sem o fim, logo não ia ser Felizes para Sempre. Logo iam surgir os problemas. Ia ser uma trilogia, né? Seria mais outros, seria a jornada do herói. E essa questão, na jornada do herói que você estava mencionando, você passa por um processo de aprendizado e você volta para o início mudado. Com o Elixir. Você tem um Elixir e você se tornou outra pessoa. Você é o herói da população porque você já não é a mesma pessoa. Né? Então, todo esse processo que é bastante psicológico, né? A jornada do herói, o monomito do Campbell, ele é uma fórmula narrativa baseada nos nossos arquétipos, né? No que todos nós compartilhamos coletivamente. Então, ele está nas histórias porque funciona, porque é uma maneira de você se tornar uma pessoa melhor. Para você se tornar uma pessoa melhor, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que enfrentar o dragão, você tem que se questionar. Tem até, na jornada do herói, tem a recusa à aventura. Você tem que se questionar. Não, tem que a recusa do chamado, né? Tem aquela, exatamente. Eu tô bem aqui, eu gosto do meu cafofo aqui, tá de boa. Mas aí você continuar com isso. Sim, né? Tem a chegada dos aliados, né? Tem todo esse lugar, assim. É muito, 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 muito legal. E a jornada no herói, ela não pressupõe um feliz para sempre. Ela pressupõe que você solucionou aquele problema. Mas todo problema vai precisar de uma solução. Não é que definitivamente acabou com todos os problemas. Os problemas surgem só que de maneiras diferentes. Né? Eu brinco com o Pedro, meu filho. Não dá para ficar errando com a mesma coisa. Tem tanto erro legal para você fazer por aí, né? Ficar errando na mesma coisa é um desperdício, né? Vai errar com outras coisas, porque é aí que você aprende. Já que você trouxe o Pedro na roda... Ai, te cortei. Não, por favor. Já terminou de falar? Desculpa. Não, imagina. Já que você trouxe o Pedro, eu tive o prazer de conhecer o Pedro ontem. Eu quero que você fale sobre essa transição de término de relacionamento e essa jornada. Não sei como que você fala, não sei se você chama de pai solo. É que assim, eu não. Enfim, eu particularmente. Esse nome me gera um pouco de desconforto. Mas, assim, não é só... Mas eu queria que você falasse sobre o livro em si, que é uma autobiografia, porque tem a foto de vocês aqui, é tudo fofinho. Ele e o Pedro que é o filho dele. Aí tá aqui a fotinha deles. E eu quero que você fale sobre isso e por favor, autógrafe meu livro, por favor, tá? Eu acho que pai solo também não é um termo muito legal, porque é impossível você educar uma criança sozinho. Então, eu fico assim... Você precisa de uma rede de apoio. É aquele ditado, né? Uma vila para educar uma criança, né? Então, se eu consigo ser pai do Pedro, é porque eu tenho que me ajude, né? Mas o Pedro mora comigo, né? O responsável por ele sou eu. E como foi isso? Até 2019, né? Eu morava com a mãe do Pedro. E aí... a gente morava fora de São Paulo, em Florianópolis. A gente estava passando por muitas dificuldades no relacionamento, né? A gente acabou terminando. E aí, nessa divisão, ela continuou lá em Florianópolis. Ela tinha que terminar os estudos dela. E eu voltei para São Paulo. A minha decisão foi uma decisão pensando em como melhor criar o Pedro.
eu não ia ter a capacidade de criar ele bem morando em Florianópolis, onde eu tinha uma rede de apoio muito menor, né? Tinha poucos amigos, né? Minha família não estava lá, era muito mais difícil. Então, a decisão foi uma decisão pensando no que seria melhor para ele. Então, 2019, que foi quando saiu esse livro aqui, que fala sobre renascimento, né? Esse livro aqui, na verdade, é de 2020, né? Mas 2019 teve o começo da escrita dele. Foi um período de recomeço para mim e para o Pedro também. Então, a gente... Quantos anos o Pedro tinha? Em 2019, ele é de 6 anos. Ele ia fazer 7 anos em 2020. Não, mas a gente veio no começo de 2019. Ele estava com 6 anos, né? Ele estava indo para a primeira série. E foi um período de muitas mudanças. Então, a gente mudou de núcleo familiar, a gente mudou de estado, cidade, a gente mudou de escola, de trabalho, né? E o meu maior objetivo com isso era que ele se tornasse, né? Que ele crescesse como uma criança que sabia que não importa o que acontecesse, ele ia ter apoio, né? O pai dele ia estar sempre ali. Então, a gente veio de volta para São Paulo, arranjei um outro emprego aqui. Fizemos algumas mudanças, né? Fui morar com a minha mãe e meu pai. E foi um período bastante difícil, assim, de muita... sofrimento não é a palavra exata, né? De muita instabilidade, né? As coisas não estarem funcionando plenamente. E tanto que quando eu voltei para São Paulo, a primeira coisa que eu fiz foi arranjar uma escola para o Pedro, né? A gente ia morar com minha mãe, então uma escola que fosse ali fácil para eu fazer toda essa logística de levar na escola, né? Meu irmão me ajudou também, meu pai. E também procurar para ele a ajuda psicológica. Então, a gente voltou e era muito importante para mim que ele percebesse que o término entre eu e a mãe dele não deveria ser um peso que ele carregasse. Não era por ele, né? Términos acontecem, mas que não seria um término entre eu e ele ou entre a mãe e ele. Seria um término entre eu e a mãe dele, né? Então, a relação com a mãe deveria ser uma relação ali que ia se desenvolver de outra maneira, né? Por causa das mudanças todas, mas que ia continuar, né? E a relação comigo também. Também procurei apoio psicológico, porque também estava num momento bastante... De transição. Nossa, terrível. De elaborar todas essas mudanças, né? E só relembrando aqui, eu sou canceriano, como eu sofri com esse divórcio. Meu Deus do céu. Qual que é a sua lua e seu ascendente? O meu ascendente é peixes e minha lua é em Sagitário. Sagitário salvou ali, né? Enfim, mas eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito romântica, muito emotiva, mas foi um passo importante ali para eu perceber que se entregar o todo para uma pessoa não significa se apagar numa relação. Aquilo que você estava falando no começo com relação ao amor próprio. Uhum. Então, nenhuma relação vale você rifar o seu amor próprio por alguma coisa. Você desistir, né, dos seus ideais, dos seus princípios. Não. Mas para isso você precisa se conhecer bem. Porque algumas coisas são flexíveis e outras não são. Que eu falo que são, né, os valores inegociáveis. Exatamente. Então, foi um processo ali para mim. Tanto que hoje eu sou um canceriano muito mais equilibrado, né? Então, eu escrevo romance, né? Romance como o estilo literário, mas escrevo poesia, escrevo contos, crônicas, mas em minhas relações eu não tenho um espaço para adoração, né? Eu tenho espaço para parceria, né? Colocar uma pessoa num altar, num palanque, você só vai dar para ela um espaço maior para ela cair depois, né? Que não é nem justo com a pessoa. Então,
ter uma relação aberta, né? Uma relação de comunicação e transparência, de equilíbrio, é muito importante, né? Então, é uma coisa que eu, como canceriano, não era de minha natureza, mas eu tive que aprender. Você teve que desenvolver essa habilidade. Tive que desenvolver essa habilidade, né? E colocar alguns princípios para mim, né? Então, por exemplo, um relacionamento que não tem espaço para Pedro não é um relacionamento que eu sequer vá considerar, né? Não, eu nunca vou deixar de ser pai, né? Assim como você não está sendo pai, você é ou não é. Você não estou sendo um ser humano. É uma parte intrínseca, né? Então, Pedro vai estar comigo e tem que ser um relacionamento que entenda que, por exemplo, eu não posso sair sempre, né? Que, às vezes, Pedro mora comigo, os fins de semana comigo. Então, por exemplo, ou eu vou sair para algum lugar que ele vá, ou vai ter que ser uma coisa muito bem organizada, né? Tipo, daqui a 3 semanas a gente pode sair, porque aí eu vou conseguir alguém para ficar com o Pedro e aí a gente, né, tem um tempo livre. Então, algumas particularidades, né? Que sim, tem que ser apresentadas na hora que você conhece alguém, né? Sim, e a gente estava até comentando um pouco ontem, né? Que eu também tenho essa logística também. Não é que eu sou, você é chato. Também. Eu também sou aquelas. Mas eu também, é agenda. Eu tenho que me organizar. Por uma questão de que eu sou autônoma, então eu preciso me organizar. Tem essa questão da agenda dos filhos. Então eu preciso sim. Então, assim, eu não tô disponível. Não dá pra, tipo assim, vamos sair hoje? Quem sabe, se tiver sorte, pode acontecer. Mas não vai rolar. A probabilidade é ser, tipo... É quase nenhuma, porque às vezes eu posso não estar muito... Nem, sabe? Enfim, N coisa pode acontecer. Então, mais provável que não. Então, vamos se organizar? Eu tinha uma amiga que ela falava, tipo, 9 da noite. Vamos em tal lugar 11 da noite? Não. Passou um certo tempo, ela parou de me convidar. Falei, não, a gente tem que fazer uns rolês que sejam programados. Sim, né? organizados, exatamente. Eu tô indo em tal lugar agora, vamos. Funcionaria se fosse o Rodrigo, sei lá, de 20 anos, de 19, né? Que, tipo... Tem uma flexibilidade ali muito maior, mas sim. Quando você tem uma vida que tem alguns pontos fixos, né? Você perde a maleabilidade de algumas coisas. E a pessoa tem que entender isso, né? Mas enfim. Então, voltando a falar sobre o Pedro. E aí, o Pai Diário, que é esse livro aqui, ele foi escrito com essas histórias. Eles são crônicas e elas passaram todas por um processo de autoficção. Então, mesmo as histórias, né, que estão aí, elas foram... Ou os nomes foram mudados, ou alguma coisa foi trocada, né, para se tornar literatura, né, e não documentário. E uma vez me perguntaram, não, mas... Quanto disso aqui, né, é a sua vida mesmo, quanto você inventou? Eu falei, isso aqui é tudo real, menos as partes que eu inventei. Ou as partes que eu tô mentindo. O resto aconteceu tudo. Que é o que você fala, que posso ler aqui no final? Que fala assim, por muito tempo, a narrativa do papel do pai foi reduzida a trazer o pão para casa, ficar com o controle do teve. TV? Da TV, tá bom, da TV. Passar o domingo lendo o jornal, nas páginas do Pai Diário. Você vai conhecer possibilidades. Quem trabalha em casa, quem ficou com a família, quem ficou quando a família se separou, quem não tem o mesmo sangue, quem cuida. Essas crônicas são todas verdades, exceto as que foram inventadas e tiradas diretamente da vida do autor, exceto as que ele inventou. E eu acho que um pouco disso também, né? Você traz esse lugar que o lugar de pai é de prover, dessa rigidez. E ontem no parque, por exemplo, a gente estava ali jogando e o Pedro deitou no seu colo, e a gente jogando e você acarinhando ele. E eu falei, e isso é difícil de ver um pai. Não difícil, não deveria ser, mas porque tem essa rigidez do manifestação de afeto. Por exemplo, você conheceu o Titi, né? E aí teve uma vez que eu achei... enfim, o Titi é maravilhoso. Mas teve uma vez que a gente estava fazendo um trabalho de sagrado masculino com ele, com eles, ele e o neto, e o José.
E estávamos conversando e era um baralho que a gente tirava. E ele tinha frases sobre o masculino, ele tirava as frases e a gente debatia. E aí ele tirou uma carta que falou assim: qual é a sua referência de masculino? Ele falou, mamãe. Aí a gente falou, não, Titi, a gente tá falando de... Você sabe... Aí explicamos. Ele, mamãe. Eu falei, Diogo, a gente tá falando, né? Aí ele falou assim, não, mãe. Mas aí ele começou a trazer as referências. Ele falou assim, olha, mas porque um homem é forte. Lembra aquele dia que você fez isso? E a gente, na época, eu trabalhava bastante numa família de... Como posso falar? Enfim, a gente ia pro mato caçar, pegar bambu para fazer casas comunitárias. E ele ia comigo, e ele ia pro mato, literalmente. Ele ia pro sítio, então sempre tem esse negócio. Então ele começou a trazer exemplos de o que é ser homem para ele, toda vez que eu tava ali naquele papel. E aí eu falei assim, eu vou discutir, né? E eu falei assim, então tá bom, já entendi. Você tá certo, a mamãe essa é a sua referência de masculino. Mas se não fosse a mamãe, quem seria, né? Aí, enfim. E é sobre isso, esse lugar de quem é a sua referência de masculino, quem é a sua referência de feminino, o que é ser homem, né? De trazer esse diálogo de conversa. O papel da mãe, ele mudou muito nesse tempo todo. E o do pai não, né? A mãe era aquela que ficava em casa e o pai ia trabalhar. E aí depois a mãe trabalhava também. Então ela trabalhava e ela voltava para casa, cuidava dos filhos e o pai ia trabalhar. E aí depois a mãe ela se separava e ficava com as crianças e o pai trabalhava e pagava a pensão alimentícia. O papel do homem, ele nunca foi muito discutido. Ele nunca foi debatido, nunca foi, né? Não estava aberto essa ressignificação, né? Exatamente. Essa atualização do download. E é por isso que muitos pais eles sofrem, porque eles aprenderam um papel de pai que não funciona. Porque você não pode ser só o cara que traz o dinheiro para casa, né? Que compra pão, que fica com o controle da TV. A gente não está mais numa sociedade disso, né? Porque a mulher já pode fazer isso tudo, né? Porque você vai ser redundante. Então, o que você faz, né? E a gente tem essa divisão de papéis, né, do homem e da mulher na sociedade que são bastante arbitrárias. Então, é cor de homem, é cor de mulher. Né? Até alguns séculos atrás era o contrário. O rosa era uma cor de homem, porque era uma cor super cara. Né? Então, a realeza, os meninos reis, todos vestidos de rosa. E ninguém falava, nossa, é cor de menina. Né? E aí... Hoje a gente tem isso, por quê? Porque, sei lá, uma empresa falou, rosa é brinquedo para menina, azul é para menino, e vamos fazer a Barbie toda rosa. E ficou. E aí a gente aceita sem discutir, né? A gente não reflete sobre. Não questiona, Não né? questiona. Assim como o papel do homem em casa, por exemplo, força. Uma mulher também pode ser forte. Tanto em uma questão física, mas de carregar coisa, quanto na questão de resiliência emocional, né? De aguentar tranco. Quantas mulheres não são fortíssimas, porque elas aguentam o fim de um relacionamento sem desabar para estar ali com os filhos. Enquanto que o cara que termina fica um alcoólatra lá porque não tinha o mínimo de força ali para aguentar, né? Então, fica uma questão de que pai, ele não precisa ter só um formato, não precisa ser só de uma maneira, né? Então, algumas histórias falam sobre pais que não são pais de sangue, alguns falam sobre pais, né, que cometem erros, alguns falam sobre pais que são mais emotivos, que estão se descobrindo ali como pais. Então, todas essas são... É um livro que se propõe a apresentar que pai é muito mais coisa, né? O pai não precisa ser só isso, né? Enfim. E é um livro que, quando eu entrego para alguém, eu falo, olha, tem umas histórias que são muito engraçadas, mas tem outras que eu fiz para você chorar mesmo, tá? Então, se quiser chorar, tudo bem, porque o objetivo é esse. Porque a paternidade, ela também é dolorosa, assim como a maternidade é, né? Tem uma série de coisas que... Inclusive porque a minha geração, por exemplo, sou um homem de 40 anos,
meu modelo de pai, por exemplo, é completamente diferente do modelo de pai que eu sou. Meu pai, ele não era presente como eu sou na vida do Pedro. Eu trabalhava de domingo a domingo, né? Se ele tinha alguma escolha, era ir para rua trabalhar. Ele tinha uns amigos dele que eu conhecia muito pouco, né? Que eu ficava em casa com a minha mãe. E quando eu me tornei pai, me propus a não repetir isso, porque eu sabia que era um modelo muito falho, né, de relacionamento. Enfim, mas a ideia é essa, né, o pai diário não é só, né, pela escrita, que é uma escrita leve, os capítulos são pequenos. É porque ser pai é ser pai todo dia. Você não é pai de fim de semana. Pai de fim de semana é uma coisa que não existe, gente. Se você é pai de fim de semana e durante a semana você estava lá sem nem pensar com seus filhos, é porque alguma coisa você está fazendo errado. Pode pegar os filhos no fim de semana e ficar com a mãe durante a semana, mas você não deixa de ser pai. Não existe pai de fim de semana de tirar fotinho e colocar no Instagram. A gente já sabe que isso é uma farsa, né? Olha só como eu sou legal, eu levei meu filho no parque e durante a semana a mulher que está carregando tudo ali sozinho. Então, a ideia é essa, né? De que ser pai é se construir todo dia como pai. Você acorda e aí vamos ver o que você tem hoje pela frente. Mas acho que isso que você trouxe também, dessa questão da referência de pai. Diferente do tradicional ali, do que era referido como homem ou pai, assim, dos colegas, né? Uhum. Eu lembro uma vez que eu tinha um namorado que ele, enfim, todo mundo adorava meu pai, né? E uma vez um amigo dele, né, que a gente tava num churrasco, numa amizade, assim, né? E ele virou assim pro meu namorado, falou assim, olha, você troca de namorada, mas não troca de sogro. Eu falei, nossa, obrigada, né? Porque meu pai era aquela pessoa super, assim, todo mundo gostava, né? E é sobre essa referência, né? De quem você quer ser lembrado, essas memórias afetivas que a gente deixa nos nossos filhos, né? E as crianças, que você falou dessa questão dos traumas, né? Dessa questão do amadurecimento, a criança também vai percebendo e vai criando o que ela quer replicar, e o que não, o que faz sentido. E isso eles vão vendo o que é verdade, o que não é, e isso é... Às vezes a gente ensina pelo exemplo negativo, né? Então, o que eu não quero ser, por exemplo, como pai, como mãe, como companheiro, como pessoa, né? Mas é sempre aquele processo de desconstrução, porque você vem já meio que numa caixinha assim, e é para ser assim, a sociedade espera assim de você. Você tem que perceber que não, né? A gente não precisa estar numa caixa. Não, eu não sou um cubo para caber perfeitamente ali. E como que foi essa construção desse livro? Algumas coisas... Eu sou um escritor que publicava muita coisa em rede social, né? Então, esse aqui ele surgiu no Instagram quanto poesia, e até o formato dele, do jeito que ele tem aqui, de ter um desenho em cima e um poema embaixo, né? Ele foi tirado do Instagram. No Instagram ele colocava um desenho e o meu texto embaixo, né? E aí eu escolhia, né? Fazer
curadoria do que eu fazia. Eu roubei essa ideia da Rupi Kaur, vou jogar aqui, porque ela era uma poeta que eu achava muito legal. Eu achava que a maneira como ela usava o Instagram era muito eficiente, porque eram poemas curtinhos, né? Eles normalmente tinham uma carga simbólica muito grande, eles terminavam, né, com um impacto, né? E aí, quando coisa alguma, foi escrito dessa maneira. O Pai Diário, ele começou com as histórias do Pedro que eu publicava no Facebook. Então, tinha coisa aqui que quem é meu amigo de Facebook fala, eu lembro disso aqui, né? E algumas outras coisas são de... Eu sou naturalmente um contador de histórias. Eu gosto de conversar e contar histórias, né? Então, são algumas histórias que eu tinha, né? Que já gravado... Eu anoto muitas coisas, né? Faço muitas anotações. Ai, adoro. E aí eu recontei elas aqui, né? Foi um processo de recriação disso. Então, a ideia aqui era que são as histórias falando originalmente, né, do nascimento de um pai. Então, a primeira história fala sobre gestação. E uma das últimas histórias fala já sobre um pai adulto ou o filho já perdendo o pai, né? Que toda a vida, né, de um pai, a partir do momento que nasce o filho dele até o momento que ele já não está mais na vida do filho, né? Então a ideia era mais ou menos essa. E tem uma divisão aqui, ele é dividido em 3 partes, né? E tem algumas fotos aqui que são de arquivo pessoal, né? Então, esse aqui sou eu pequenininho. Então, é por isso que eu falei assim, mas é uma autobiografia, por isso que eu fiquei, como tem fotos pessoais... Tem algumas histórias que são de pais, mas que o filho sou eu, né? Então, também fala sobre um pai que não sou eu, mas um pai que eu conheço bem. Sim, né? a televisão de tubo. Tubo. Então, algumas histórias são... ou de observação ou de vivência mesmo, só que não necessariamente minha com o Pedro. E tem 2 partes desse livro, que ele tem algumas frases curtinhas do Instagram. Então, eu colocava uma caixinha no período que eu estava escrevendo isso, né? Então, o que é ser pai para você? O que seu pai fez por você, né? A melhor coisa que ele fez. E eu coloquei as respostas das pessoas. E algumas respostas... elas são histórias extremamente condensadas, né? Então, eu lembro que uma das pessoas... quer ver? Aqui. Qual a melhor coisa que você já fez por seu filho ou por sua filha? Era a pergunta. E a pessoa... aprendi a esperar com ela. A hora certa de brigar com ela. Aprendi que a gente precisa esperar o tempo. E algumas outras... Quer ver? Acho que eu tô aprendendo isso a hora de esperar com a minha filha também, que nós estávamos falando ontem. E é engraçado, né? Porque como agentes, por exemplo, de adolescência, de filho, você não tem que esperar por nada. Você faz e os seus pais se viram com as coisas que você faz. O adolescente é impulsivo, naturalmente, né? E o pai ou a mãe é aquele que cuida do ninho. Então, às vezes, realmente fica lá enquanto o adolescente abre as asas, né? Uma das outras perguntas que a gente tem aqui é: qual a melhor coisa que o seu pai já fez por você? E aí tinha, né, me apresentou para a arte. E algumas eram: o meu pai sumiu, né? A melhor coisa que ele já fez por mim foi sumir da minha vida. Então é um livro que, em sua criação, ele deveria ser um livro de multigênero. Então ia ter essas partes escritas, ia ter as minhas fotos, ia ter umas poesias, né, crônicas. Só que foi uma gestação muito difícil, porque a gestação do livro, né? Porque me faltou fôlego. Era muita coisa para escrever. Tinha coisa que às vezes você não tá no... bate nas suas histórias, né, nas suas... Às vezes às vezes você não está pronto para escrever ou falar sobre aquilo naquele momento, né? Então aqui falava sobre divórcio e foi um divórcio difícil para mim, né? E escrever sobre isso foi um momento que
Eu até escrevi para minha psicóloga, escrevi, tipo, ó, vou escrever sobre o divórcio, né? Sentei na frente do computador. Aí ela eu falei para ela, coloca volume aí no seu celular, porque se qualquer coisa eu te ligo no meio da noite, tá? E aí, mas foi um processo super doloroso ali, virei à noite escrevendo essa crônica em especial sobre divórcio, né? E acordei no dia seguinte ali super, né, emocionalmente exausto. Então ele seria um livro diferente se eu tivesse tido mais fôlego criativo para trabalhar ele. Mas é um livro que por si só, ele é o livro que eu queria ter escrito, né? Ele tem uma série de aspectos que eu acho que são importantes, né? Ele fala sobre a magia das crianças, né? De como é legal você ser pai e você conseguir de novo ter essa maravilha com o mundo. Para um bebê, o mundo todo é muito incrível. Isso é a primeira coisa que ele está vendo ali, né? E é um processo legal você poder passar por isso. Eu brinco que um dos meus maiores legados, assim, é ser mãe dos meninos. Uhum. Não que a Gabi, não, mas... Uhum. Mas... Porque essa questão do masculino, né? Eu falo que... Quais os homens que eu estou deixando no mundo? Uhum. Né? Porque eles têm uma referência de pai, eles têm uma referência de masculino, querendo por mais que... Enfim, mas eles têm. Uhum. E quem que eles vão ser, assim, sabe? Quem eles estão se tornando. Uhum. Então, isso também, então, assim, traz uma questão, eu falo que é uma responsabilidade social, Uhum. é uma responsabilidade de, assim, de realmente de consciência para ele, de reflexão. A gente estava assistindo um filme, já faz um tempo já, mas que era Como é Difícil Crescer. Já assistiu esse filme? Acho que não. Assiste com o Pedro. Uhum. É muito legal, porque é um adolescente, Uhum. né? Tá ali nos seus 12, 13 anos e começa a passar por questões. E aí tem um determinado situação que uma menina... Eles estão no negócio de jogo, tá? E ela finge... Ela tem um avatar, que é o Formiga, que ela finge que é homem pra poder jogar, porque senão os meninos não deixam ela jogar, né? E aí, depois, tem um diálogo quando ela se apresenta como menina. E os meninos ficam, menina, aquela coisa assim, né? E aí, a gente começou a debater sobre aquilo, essa questão do machismo, né? Do quanto isso acontece. Então, a gente pega situações para debater. Esses dias, enfim, né? O Neto pediu para me ensinar como usava camisinha. Ela vai eu ensinar, tal, não sei o que lá. Mas tem espaço, mas assim, eu preciso conversar sobre isso com eles. Né? Já que ele não se sente confortável em conversar com o pai e precisa de um lugar seguro para conversar sobre. Com certeza. Então, e aí foi muito engraçado. Aí o Thiago fez uma pergunta para mim, que eu falei assim, olha, tem que usar camisinha com homem ou com mulher, independente de com quem você vai transar. Aí o Thiago, mas mãe, por que eu preciso usar camisinha se eu for transar com homem? Eu falei, eu expliquei, porque tem a questão das doenças, não sei o que, não é uma questão só de gravidez, tal, não sei o que. Então tá bom, então eu também posso usar, tem que usar camisinha se eu for transar com homem. Eu falei, tem que, né? Porque a gente conversa muito com essa questão, não tem essa questão eles, quando eles começarem a vida sexual deles, eles vão saber com quem que eles vão transar. Mas aí a gente conversa bastante. Mas ter esse espaço de ter essas conversas difíceis. Difíceis não, menos ou não tão confortáveis, né? Porque ao mesmo tempo, quando ele chegou pra mim, por mais que eu fale sobre o assunto, eu falo, meu Deus, por que esse menino quer saber isso? Mas é legal porque ele tem um canal ali, né, de comunicação. Se sente confortável para trazer as questões. Eu acho que em questão de paternidade e maternidade, a pior coisa que você pode ter é ser um estranho para a criança que você tem, né? Perfeito é uma coisa que não existe na paternidade. A gente comete erros todo dia, né? O ideal e o que é real, né? Expectativa versus expectativa e realidade. Então, a gente passa por diversas dificuldades e já errei muito com o Pedro, né? Mas é a questão de ele saber quem eu sou e que ele pode, né? Eu tô ali para ele, né? Ele é meu filho. Então, acho que a presença é muito importante, né? De estar lá e estar presente. Eu acho que isso também é algo a se olhar e se observar. Essa questão da presença presente. Porque eu estava até refletindo hoje, né? E
enfim, antes de vir pra cá, né? Aquela coisa, ai meu Deus, preciso as crianças, né? Mas o quanto o valor família também tem umas distorções, enfim. Mas o que acontece? Na minha situação, né? Eu sempre tive muito presente ou não presente, enfim, trabalhei, enfim, mas quando você trabalha em casa, você tem aquela falsa sensação que você está presente por você estar trabalhando em casa. Então, eu lembro quando eu me separei, o que acontece? Quando você está presente, porque você, tipo assim, você para de fazer tudo para estar ali 100% full time ali, tipo assim, realmente brincando, jogando ou fazendo a comida. Só que aí, o que eu percebi? Depois que aí, né, virei mãe de final de semana, nesse sentido de, tipo, de estar mais presente. Só que aí quando eles voltam a morar comigo, tem essa cobrança do tipo, isso aí começou a ter, aí temos as datas, os dias dos jogos, a gente começou a ter, porque eu não tinha mais tempo para ficar 24 horas de férias. Eu brinquei com ele, falei, gente, quem tá de férias é vocês, eu tô trabalhando, eu preciso organizar a minha agenda para conseguir, inclusive, estar com vocês. Né? Então, assim, tenham paciência comigo também. Né? Porque eu tive assim, não, mãe, não trabalha não, fica aqui com a gente brincando, que não sei o que. Eu falei assim, cara, é criança, então por eles vão crescer sempre que eu esteja ali brincando com eles, né? E aí, quando você não está brincando, eu entro num lugar de culpa também, sabe? Então, assim, é muito dual esse lugar. Paternidade e maternidade carrega uma culpa enorme, né? É terrível, porque você quer ser o melhor pai. Só que o melhor pai não existe, né? Sim. Você quer estar lá brincando com eles o tempo todo, você quer ter dinheiro para pagar tudo que eles precisam. Exatamente! Você quer saber perfeitamente o que você vai falar para eles, você quer ser aquele pai que é muito legal, mas que também impõe os limites. Sim. Você quer ser um pai que coloque certa rigidez para eles terem, né? Resiliência. A resiliência, quer que dá autonomia, mas quer que eles estejam do lado. É impossível. Nossa, foi que nem... ontem também eu fiquei nesse lugar de culpa também, né? Que a gente deixou as crianças andar de bicicleta. Eu fiquei assim, meu Deus, isso aí que foi pra você, né? E se esse menino cai, isso acontece, não sei o que lá, isso acontece. E fiquei naquela masturbação mental, pensando. Aí quando a gente falou assim, não, mamãe, eu percebi que foi importante pra eles também deixar, porque eles também, eles tiveram o momento de criança deles, né? O Titi falou, não, mas eu andei de bicicleta, mas o que lá. Eu falei, olha só, então, tipo, ele criou essa experiência e eu tô daqui, tipo, preocupada, que não sei o que. Eu falei, que bom que ele teve essa experiência, né? Do tipo, não aconteceu nada. Não, mamãe, não precisa se preocupar, não aconteceu nada, que não sei o que. Eu falei, ele falou assim, o máximo que possa acontecer é quebrar um braço. Ufa, só isso. Não, tá bom, não aconteceu nada, então tá bom. Mas é muito engraçado. E aquela coisa também, né? Somos adultos que brincam com eles, mas somos adultos. Eles precisam estar em contato com crianças. Sim. Né? Que não seja só porque a escola ele tem esse espaço, mas é um espaço de educação ali também, né? Eles não podem ficar brincando, né, papiando o tempo todo. Então, eles precisam ter esse contato, né, só entre eles. Autonomia, que é muito difícil de você ensinar autonomia, né? Eu vim pra cá agora e o Pedro ficou em casa, né? Então, falei pra ele, tem bisnaguinha, tem manteiga, deixei suquinho lá. A gente assou pão de queijo antes de eu vir pra cá. E eu deixei lá, né? Eu paguei o fogo, tirei. Então eu falei, qualquer coisa, né? Você tá aí, tem a chave da casa. Se precisar, você desce, vai lá na portaria. Dei as instruções. Mas agora é para ele estar sozinho também, né? É importante para eles terem esses momentos sem a gente, né? Não adianta, não dá para você ficar supervisionando e cuidando o tempo todo. Porque senão você não vai ensinar eles a se cuidarem sozinhos. Exatamente. Então, pra vir pra cá foi a mesma coisa hoje também, né? Acordei cedo, aí fiz comida, já cheguei. E aí, já comeu? Comeram. Então tá, você se virar... Sim, porque também precisa... Acho que tem uma frase que fala, né? O melhor pai é aquele que não precisa estar o tempo todo presente, né? Porque a ideia do filho é criar pro mundo. E esse desapego também, né? Esse lugar de não ser... de não ser necessário. E assim, eu falo que eu sofri muito com isso quando as crianças voltaram a morar com o pai. Nesse sentido, eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer da vida? Sabe assim, tipo assim, que a minha função tava em torno deles, né? Então, agora, o que eu vou fazer?
né? Então ter esse lugar também do tipo de não ser necessário. É a síndrome do ninho vazio, né? Porque quando você deixa de ser mãe ou deixa de ser pai, né? Porque já tem independência, foi estudar, saiu de casa. E agora, né? Você tem o espaço da criança agenda, que tá aberto, você tem a agenda, você tem... E os seus interesses, né? Então, é um processo de amadurecimento também, né? De voltar... Por isso que muitos pais na terceira idade, né? Ou já idosos, depois que o filho está completamente dependente, trabalha, né? Tem neto, não precisa mais estar ali. Eles começam a fazer outras coisas, né? Vai fazer aula de dança, vai... se redescobrir, né? Se redescobrir, exatamente. Sobre isso. E, Rô, caminhando para o final aqui também, queria saber de você, assim, nessa sua jornada. Tanto de autoconhecimento, que você também é eu falo, um eterno buscador, né? Porque você precisa também se reinventar para escrever. E nesse lugar que você se encontra hoje, qual que é o seu maior momento de transformação que você está vivenciando, assim? Eu acho que tem algumas transformações que elas são drásticas. É o sair da pupa da borboleta, né? E tem mudanças que são graduais, né? Que você vai mudando aos pouquinhos. Que são quase invisíveis, né? Então, por exemplo, esse ano, a gente estava conversando ontem, né? Consegui comprar o meu próprio lugar, comprei meu apartamento, estamos morando eu e Pedro, e a gente está num processo de construir coisas juntos e delegar também. Então, por exemplo, Pedro cozinha comigo, né? Ele fez o almoço comigo, picou batata, né? A gente fez o almoço, ele me ajudou. Aí eu lavei a louça da preparação do almoço e ele lavou a louça do depois, né? Então, era menos... Então, acho que o maior processo agora está sendo esse de ter o nosso espaço, né? E o que a gente faz... né? O que a gente faz com tudo isso, né? Que é nosso. Então, a gente mudou a casa, né? Eu comprei os móveis, colocou a estante. Pedro arrumou o quarto dele do jeito que ele queria. E então a gente está nesse momento de liberdade bem grande. Mas é extremamente cansativo. Eu falei pros amigos meus recentemente, falei, não sei o que aconteceu, mas tipo, 9h30, 10 horas, eu tô morto na cama, já não aguento mais. Aí eu acordo cedinho, eu acordo 6 e pouco, porque eu trabalho numa escola integral, né? Então eu acordo muito cedo todo dia. E aí meu biorritmo já tá meio que adaptado pra isso. Como é. Aí eu acordo cedo, aí eu falei, daqui a pouco eu sou aqueles velhos que estão varrendo a rua. Sim. Porque eu acordo, aí eu vou lavar a louça, né? Arrumo a casa, preparo o café do Pedro, aí dou uma limpadinha, né? E aí, arruma as coisas, faz almoço, depois a gente tem... Como a gente está num período de férias agora, a gente tem alguns passeios que a gente está fazendo, né? Então, a gente foi no parque, a gente foi no Museu Catavento essa semana, ou foi semana passada, não lembro agora. A gente tem que ir na Liberdade, que a gente combinou também. Então tem esse período. Mas chega 9h30, 10 da noite, tô morto em casa. Aí eu falei, nossa, tô uma pessoa muito chata, porque eu falo pros meus amigos. Mas é isso. Né, como é que tá? Tal? Nossa, fui tal lugar ontem. Eu saí com não sei quem, fui beber. Eu falo, legal, eu aprendi uma receita nova. É assim. Mas é legal, porque é uma... eu vou fazer uma citação, mas eu não lembro exatamente quem falou. Mas que é muito importante para um ser humano você conhecer os seus limites e ultrapassar eles, né? Então, cozinho, mas o que eu consigo cozinhar que é legal e além, né, do básico que eu faço? Escrever um livro, como é que eu posso... O que vai ser o meu próximo livro, né? Então, é também um momento de descoberta desse Rodrigo que é... dono de casa, né, que acorda cedo e, para ser sincero, está sendo muito divertido, né, de poder... Pedro acorda e a gente assiste alguma coisa juntos. Sim. Tô compartilhando algumas coisas que eu via na época dele, que era jovem. Brincamos de tarde, aí depois tem um período ali que ele brinca com os amigos, porque
eles jogam um joguinho que é online, aí um faz ligação pro outro, aí eles Sei como é. combinam lá, todo mundo jogando juntos. Aí eu vou fazer alguma coisa, eu vou ler, normalmente ele fala, agora você vai pro quarto para ler, né? Porque eu tenho, sei lá, milhares de livros no Kindle. Então, ou eu fico no celular, no aplicativo, ou fico no Kindle mesmo. E aí eu fico lendo no quarto. Aí ele, você passa muito tempo na tela. Aí eu falo, mas eu tô lendo. Aí ele, mas é tela mesmo assim. Eu falei, é verdade. Aí eu falei que a gente vai restabelecer uma coisa que a gente tinha antigamente, que era o tempo de leitura. Então, cada um pega um livro, a gente lê durante um tempo estimado, né? Uns 30 minutos. E aí depois um conta pro outro sobre o que leu, o que achou, o que gosta e tal. Então, essa questão de redescoberta, né? Não é nenhuma mudança, né, muito grande, mas é o acúmulo de pequenas mudanças ali, né? A areiazinha que muda o caminho do rio. É isso. Total. Mas é isso, senhor Rodrigo. Muito, muito, muito obrigada pela sua participação, pela sua entrega, pelo seu presente, né? Por favor. Vou autografar. Minha autógrafe, por favor, senão eu vou ficar muito... Vai pro Instagram. A minha reclamação vai pro Instagram. Recebi, mas não tá autografado. Mas é isso, muito... Pode o que você quiser. Deva, Priscila, como que você se sentir, se conecte comigo. E é isso, gente. Comenta, curte. Se fez sentido, compre um livro também. Rodrigo, onde que acha o livro? Esses aqui, eles estão na editora Cilindro Voar. Eles têm o... Pode seguir nas redes sociais, Cilindro Voar mesmo. No seu Instagram, No meu Instagram tem na bio, tem o link da venda. Só esses dois estão à venda atualmente, né? Esse aqui já está encerrado. Esse aqui, o meu primeiro livro, ele tinha 50 cópias e... Já foram. E esse aqui também está encerrado. Então, tem o Pai Diário, que... O Pai Diário, acho que ele está no fim dessa tiragem também, que era uma tiragem maior. E essa aqui é a quarta tiragem do Quando Coisa Alguma, já nesse formato, né, expandido. Agora é um livro de estante mesmo, né? Tem até uma lombadinha, porque aí você pode ver meu nome de lado. Que bonitinho. Que lindo, mas muito, muito, muito obrigada mesmo. Achei, assim, incrível a sua contribuição com relação aos seus pontos de vista, né? E, assim, saber, quando eu tava comentando que a gente se conectou de uma forma bem, né, interessante, foi num curso, né, o curso de Tantra, então foi uma oportunidade muito gostosa e tivemos essa, né, esse encaixe na agenda aí de você participar, então muito obrigado pelo convite. Muito obrigada por ter conseguido a agenda na sua agenda, no caso, tempo na agenda. Pra gente poder falar sobre a sua história, contar sobre o seu paternar? Paternar? Acho que é paternar mesmo. Que o maternar, né? Que o maternar... Se não existir, agora existe. O Ais, o Aurélio podem colocar. Mas é isso. Mas assim, o que eu gostei também muito, eu acho que é esse olhar desse masculino, né? De poder ter lugar para essas relações. Porque o que você falou, né? Muito estereotipado. E a gente pode ressignificar. Não é só um lugar de tipo, eu percebo também que é um 880, né? Ou aqueles macho red pill, macho escroto, ou um masculino totalmente despolarizado, enfraquecido, sem esse lugar de cuidado, né? Então, assim, a gente pode, assim, manifestar de uma forma saudável. Eu acho que a fetichização, que é quando alguma coisa... Quê? Fetichização. Tá. Que é quando uma coisa é tratada como objeto. É extremamente horrível, né? Então, o homem é objeto, né? As relações são objetos. Quando é uma construção, né? Então... Estar com alguém, né? Estar no mundo é se construir no mundo. Então, é importante a gente passar por esse processo, né, de reflexão. E eu tenho uma regra básica que é não ser horrível com as outras pessoas, porque o mundo já é muito malvado com a gente, né? A gente já está numa rotina terrível, é muito difícil pagar as contas, é tudo muito difícil. Então, a gente não tem que criar mais dificuldades, assim como eu espero que as pessoas não criem dificuldades para mim, né? Então, ter essa atenção e esse carinho faz com que a vida seja muito mais fácil, né? Se não é para você, vai ser mais fácil para o outro.
coletivamente vai ser bom para todo mundo, né? É isso, muito obrigada, muito obrigada. Deixa seu recado aqui, ó, para essa câmera, então, deixa um recado para cá, para os pais, para as famílias e o seu Instagram, por favor. Quem quiser me seguir é rodrigomendonca.escritor. Eu tenho esses 2 livros, né? O Quando Coisa Alguma, de poesias. Ele continua com essas ilustrações do Nivaldo. Agora tem mais ilustrações, né? Uma edição ampliada. E o Pai Diário. E se vocês quiserem também me seguir no Instagram, eu faço leitura de poesias, de crônicas, de livros, inclusive livros dos meus amigos também. E um recado, eu acho que o mais importante para qualquer pessoa, em qualquer período na sua vida, é descobrir quem você é e o que você quer. É um primeiro passo muito importante para qualquer coisa, né? Então, passar por esse processo de busca, né? Um pouco isso, o meu processo como pai, como escritor, né? Quem é o Rodrigo e o que eu gosto, né? O que eu gosto de fazer, com quem eu quero me relacionar, onde eu quero estar. E acho que é muito importante, né? É uma regra de ouro, assim, que ajuda você a sair dos becos sem saída, né? Que é quando você não sabe mais para onde vai e o que quer, né? Então, você está num momento onde você está meio perdido, é um momento perfeito para refletir sobre isso, né? Então, acho que é isso. É isso, então, gente. Rô, muito obrigada, gratidão de verdade por ter vindo, por ter partilhado a sua história. E é isso, gente. Beijo, segue, compartilha e vamos lá.